Fala, gente, hoje começa, tá? Uma nova parte aqui agora, que são os gases ideais, tá bom? A gente vai fazer um estudo aqui bem detalhado nesses caras aqui, tá bom? E, cara, eu vou passar para vocês algumas das variáveis que a gente vai estar estudando, né, na pressão, volume, também vai ter a temperatura, vai ter o número de mols do meu gás, vai ter também é isso mesmo, né? Volume, temperatura, pressão e o número de mols do meu gás, tá bom? Então, basicamente, eu tenho aqui definido para vocês realmente o que é cada uma dessas coisas, tá? Então, vamos lá. As duas primeiras vai continuar, claro, né? Mas vamos lá. Vamos definir o que é pressão nos gases ideais, no estudo dos gases, tá? Pressão, basicamente, tem uma série de aplicabilidade no nosso mundo, tá? Porém, essa aplicabilidade aqui, ela é mais específica para os gases. Eu vou te mostrar o porquê, tá? Vem comigo aqui, ó. A pressão, né, ela pode ser medida, eu até esqueci de colocar aqui, tá, gente? A unidade dela, a unidade de medida, basicamente, da pressão pode ser ATM e também o Pascal, tá bom? Essas aqui são as duas medidas basicamente de pressão, tá bom? Por exemplo, o que as pessoas falam, no nível do mar a gente tem uma pressão de 1 atm, basicamente, tá? Então, para nós brasileiros, o mais utilizado aqui na América Latina, basicamente, é o atm. Só que nos Estados Unidos, com certeza, o mais usado é o Pascal. E vocês também vão ver isso na temperatura. Lá nos Estados Unidos, a gente usa bastante o Kelvin. Só que aqui no Brasil, na América Latina, Brasil, Uruguai, a gente usa o graus Celsius, tá bom? Então eles usam mais para os Estados Unidos, eles usam Kelvin, Fahrenheit e até outras temperaturas, tá? Porém, basicamente, o mais usual para nós é o Celsius, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a pressão aqui. Mede a frequência das colisões no recipiente e entre eles é as moléculas, tá bom? Do meu gás, basicamente. Vamos lá. Definição de pressão é a força sobre a área que é aplicada à força, tá? Bom, vamos lá, vou te explicar certinho o que é pressão. Por exemplo, se eu pego lá o porquê de uma picareta ter a ponta fina, basicamente quando você vai dar, basicamente bater numa pedra. Por quê? Porque a força ela é muito alta para uma área extremamente pequena, então a pressão ela aumenta gradativamente, tá? Então, aí depois de um tempo, né, você vai ver lá, por exemplo, uma marreta. Uma marreta, ela não perfura mais, mas ela faz mais impacto, porque a área é menor, no caso, a área que pega a força é maior, então o impacto na área é maior, se distribui naquela área, por isso a divisão, entendeu? E por isso, tá bom? Que a gente tem a definição aqui. Eu vou explicar para vocês. Uma molécula lá dentro do meu gás, o que vai acontecer com essa molécula? Ela está aqui andando basicamente, né, com a velocidade média, uma energia cinética média, tá? E ele vem aqui, fica andando aqui dentro, tá bom? Mas vai chegar uma hora que ele basicamente vai bater no recipiente. Isso pode acarretar que ele vai perder energia cinética? Não, porque mais para frente a gente vai ver que todas essas colisões são elásticas. O coeficiente de restituição, né, das moléculas é 1. Isso daí vocês vão ver mais para depois, tá? Fiquem tranquilos, tá? Isso aqui vocês não vão ver agora e não vão associar aos gases, tá bom? É mais para você entender a parada, tá? Então, por exemplo, se o meu recipiente é pequenininho, a frequência deles ficar batendo nas paredes é maior. Então a gente vai falar isso aí, que a gente vai estudar um pouquinho mais para trás, tá? Que é as transformações isotérmicas, tá bom? As transformações, a gente tem três tipos de transformação. Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Isso aí a gente vai ver certinho, tá? Então basicamente aqui a gente tem a pressão, tá bom? Volume, vocês já sabem, né, basicamente. É o tanto que cabe aqui dentro, por exemplo, cabe quantos litros aqui dentro, quantos centímetros cúbicos aqui dentro, quantos metros cúbicos, quilômetro cúbico, mililitros, né, o ml. Então aqui a gente só faz uma definição, né, pega esse lado, vezes esse lado, vezes esse lado. Você multiplica as arestas, tá bom? De diferentes dimensões, beleza? Bem de boa mesmo, né? O quanto cabe no recipiente, né, tá aqui as unidades também, centímetro cúbico, metro cúbico, litro, ml e quilômetro cúbico e vários outros também, tá? Definido certinho para vocês, né? Então a gente falou ali basicamente a definição, né?
a gente até relacionou ali a pressão e o volume, que a gente vai relacionar mais pra frente, tá? Que é dar um nome de uma transformação isotérmica, que a gente chama, tá bom? Vamos continuar aqui. E, cara, muito interessante agora vai ser basicamente, olha que interessante que a gente vai abordar aqui agora, tá? Duas novas grandezas, tá? É a temperatura, não novas basicamente, a gente já conhece de várias outras coisas, tá? Mas aqui nessa videoaula ela é nova, tá? A temperatura e também o número de mols da sua partícula. Olha que interessante agora que você vai fazer, tá, gente? Temperatura mede o grau de agitação médio das moléculas, tá bom? Como assim? Como é que isso funciona basicamente, tá bom, gente? Deixa eu passar isso aqui rapidão. Como funciona o grau de agitação média das moléculas? Eu até botei aqui, né? A temperatura é proporcional à energia cinética. Cara, meu amigo, isso aqui basicamente tem como mostrar matematicamente que isso aqui funciona, tá bom? E basicamente depois, algum vídeo, se alguém pedir muito, tá? Eu mando pra vocês aí por desencargo de consciência, mas no Enem, se você tá preparando para Enem, talvez um vestibular militar também, ele é muito difícil pedir, tá? Isso aqui é mais em faculdade de física, né? Que os pessoal pede bastante isso aí, tá? Então, definição, a gente tem aqui umas moléculas que tá menos agitada, né? As velocidadezinhas dela aqui, ó, velocidade, 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 velocidade. As velocidades delas são menor, o vetor velocidade de cada molécula tá gradativamente menor do que esse cara aqui. Eu botei errado, né, gente? A temperatura A é menor que a temperatura B, desculpa. Tá bom? Aqui você vê os vetor velocidade é muito maior do que os vetor velocidade das minhas outras partículas, tá? Então a gente define que a temperatura B é maior que a temperatura A, porque o grau de agitação médio é maior, tá? Não tem como pegar a agitação de cada molécula, por isso que a gente faz uma média, tá bom? Da agitação das moléculas e a gente surge com a temperatura, tá bom? Bem tranquilo para entender? Chegando para a parte mais legal e com toda certeza, tá? Que envolve um pouco de química, tá bom? Só que você não precisa entender tudo de química pra você destruir nesse cara aqui, tá bom? Eu vou te explicar de uma maneira bem simples pra você que não sabe também nada de química entender isso aqui, tá bom? Que é o número de mols. Na química, né, a gente vê uma paradinha muito interessante, que é a constante de Avogadro, que fala que o mol é aproximadamente igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Então, basicamente, a gente tem dois modos de calcular o número de mols de uma molécula, tá? Por quê? Por que o número de mols? Porque basicamente, você pegar molécula por molécula e tacar na conta, vai dar uma conta gigantesca. Então a gente simplifica essa parada e coloca nas equações dos gases, né? Basicamente, aquela equação lá do PV igual a nRT. N é o número de mols e não tipo 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Pô, tá de sacanagem. Não. Tu vai vir aqui e tu vai transformar em mols, porque aí sim fica muito mais fácil as contas, pô, tá de sacanagem. A gente tem que simplificar a física, né, ao nosso favor. Então vem aqui, ó. Primeiro modo de calcular é basicamente o número de mols do meu gás, tá bom? Vem aqui, ó. Você pega o número de moléculas e divide pela constante de Avogadro. Muito fácil, né? Basicamente. Por exemplo, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Só que tá dividido pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então a gente pega 6, corta com 6... fica 10 elevado a 24 dividido por 10 elevado a 23, que dá 10. Então o número de mols daquela partícula é 10. Número de mol 10. Tem vezes que o exercício vai te dar dessa maneira, mas tem vezes que o exercício vai ser muito mais bacana e vai te fazer dessa maneira aqui, que eu acho a maneira mais legal de todas, cara. Isso aqui, você pega uma matéria, né, que é da massa molecular, basicamente. Vem aqui, ó. O segundo modo é você pegar a massa total do gás. Por exemplo, o meu gás ocupa lá, por exemplo, tem uma massa, né, de 80 gramas. Não, quer dizer, 120 gramas. Beleza. Aí eu tenho que dividir a massa total do gás pela massa molecular. O que é massa molecular? Ela é medida em grama por mol, quilograma por mol, entendeu? Mas sempre tem um mol ali embaixo, tá bom? Então, a cada mol de partícula que eu tenho 40 gramas. É basicamente uma proporção, tá bom? Dá pra fazer muito por regra de 3 realmente, tá? Então, vem comigo aqui, ó. Se eu pegar a massa e dividir pela massa molecular, eu vou ter o número de mols, basicamente. Então, vamos lá. Exercício bem fácil aqui, tá? Massa molecular, 40 gramas por mol. A minha massa do meu gás é de 120 gramas.
Aí eu pego basicamente a massa, que é de 120 gramas, e divido pela massa molecular, que é de 40 gramas por mol. Aí corta grama com grama, corta 0 com 0, 12 dividido por 4 dá 3, e aqui fica 1 sobre mol lá embaixo. E você pega, o que você faz lá na fração? Quando você tem divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O mol não estava aqui embaixo, ele passou o quê? Vezes mol, não está mais dividindo pelo mol. Então vai aqui para cima mol. Aí o número de mols da minha partícula é de 3 mols. Cara, isso aqui é muito interessante mesmo, tá? Muito bacana. Esse aqui é o jeito que mais aparece nas provas, tá? Com toda certeza é o que mais aparece. Mas também pode acabar aparecendo esse modo aqui. Por isso que eu nem fiz exemplo. Talvez alguma aula mais pra frente eu possa fazer algum exemplo desse cara aqui, tá? É só você pegar o número de molécula e dividir pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá bom? Bem de boa, né, cara? Top de linha. Muito brabo mesmo.